Olá, meus caros, comentário. Quem vigia os vigilantes? Referente à última notícia que temos com relação ao STF tentando censurar uma publicação, precisamente da revista Cruzoé, da possibilidade de um dos membros do STF estar envolvido na Operação Lava Jato ou nas delações ali da Odebrecht, as planilhas, né? Trata-se, me parece, do Dias Toffoli. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Interessante é que o STF, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, ele deve guardar ou ser o guardião da Constituição e não advogar em causa própria, seja do próprio STF ou de cada ministro em particular. No entanto, já está aí uma operação ocorrendo em Brasília, Goiás e São Paulo, a fim de fazer, então, a checagem, bem como apreender objetos, claro que tecnológicos, né, computadores, tablets e por aí em diante, de alguns que estejam, segundo o STF, disseminando fake news, tá? Inclusive tem até um general que está envolvido e que a polícia, portanto, já até chegou na sua casa, sua residência, fazendo então o que o STF pediu, né? A apreensão dos objetos, a fim de ser apurados, investigados e tal. E aí você para analisar o seguinte, conforme eu disse no início, que seria o título, né? Quem vigia os vigilantes? Quem vigia os do STF? Se eles podem tudo, eles são os guardiões da Constituição, eles vigiam os cidadãos comuns, eles vigiam, os políticos, eles vigiam todo mundo. E quem vigia eles? E quem vigia os 11? Porque eles não estão suscetíveis a ser penalizados ou a serem vigiados como os cidadãos de bem. Quem vigia eles? Parece que eles têm, sim, algo relativo ao Olimpo grego, né? Aquele poder de um semideus ou deus. São os intocáveis, né? Diante de Deus, do verdadeiro Deus, eles não são. Mas à luz aqui do contexto, vamos dizer assim, dos cidadãos brasileiros, dos humanos, eles são. Porque se eles foram processados, foram privilegiados. Eles não podem ser tratados como qualquer um. Se forem condenados, têm os benefícios da própria lei. E eles podem decidir de acordo com seu interesse e sua própria vontade. Porque não tem quem fiscalize eles. Porque se eles fossem Deus, tudo bem, mas eles não são. Eles podem se corromper. Estão passíveis ao erro como cidadão de bem. Só que o cidadão de bem, ele já logo vai ser penalizado. E eles não. Tem toda uma cadeia burocrática para impedir que eles sejam penalizados. Isso é o Brasil dos desiguais. Isso não é cumprir o que diz a própria lei, que todos são iguais perante a lei, apesar de já ter uma interpretação um pouco diferente disso e até mesmo está na doutrina, dizendo que realmente todos são iguais à lei, mas têm as suas diferenças. Mas não diferenças essas que podem culminar em corrupção ou que ensejam em privilégios para aqueles que não deveriam ter. Porque se assim for, então o crime compensa. O crime compensa porque eles podem fazer o que eles querem. E eu estou fazendo esse comentário com base na hipótese de Dias Toffoli estar culpado. Inclusive na revista da Cruzoé vem na manchete o pai, o amigo do pai, o amigo do pai
né? Que está nas planilhas, que talvez seria o Dias Toffoli. Agora, por outro lado, mesmo que Dias Toffoli estivesse sofrendo algum abuso, alguma calúnia, alguma injúria, o que ele teria a temer com essa matéria? Por que que ele não foi pela via legal, pelo processo? Porque você pode publicar o que quiser. Inclusive a Constituição garante isso, né? A liberdade de expressão. Os jornalistas têm o sigilo da fonte, não preciso revelar quem passou a informação. Pode fazer a matéria. Agora a pessoa também tem o direito de privacidade, né? Ou o direito de honra que fora atingido. Pode pleitear, tanto na área civil como criminal, então, uma ação. E não fazer de modo extrajudicial e até impositivo algo relativo, porque não houve processo algum, já foram imediatamente à investigação. E aí uma outra pergunta interessante, quem que vai julgar esse caso da Cruzoé? Porque os líderes da Cruzoé são do antagonista, para quem não sabe, que criaram essa revista. Inclusive fazia parte dessa, ou faz parte da Cruzoé, o Felipe Moura Brasil, que também fazia parte do antagonista, da Jovem Pan, bem como o Caio Coppola, que fazia algumas matérias no antagonista. Não sei se na Cruzoé ele está fazendo, mas a Cruzoé adveio ali da turma que criou o antagonista. E aí a pergunta, então, no âmbito jurídico é o seguinte, quem que vai julgar esse caso? Porque o STF tem foro privilegiado, o Cruzoé não tem. Aí é foro comum, né? O foro comum, competência comum, a vara comum. Mas eles têm privilégio. Até os próprios juízes vão ficar num dilema com relação a isso, né? E isso enseja o seguinte, ou deve impulsionar para quem raciocina e quer, de fato, que a democracia existe e não haja mais de um tipo de censura, manifestos. Manifesto do Congresso, como já foi feito, né? Aquele lá que eu até mostrei aqui no canal, papel higiênico e tal. Cobrar dos senadores para que aprove a lava-toga, que o senador, Jorge Cajuru está dando em cima há muito tempo, e chamando sem medo algum o Gilmar Mendes de tudo quanto é coisa, até está extrapolando um pouco os limites, mas ele tem provas, evidências disso. E já tentou 2, 3 vezes, mas não atingiu o quórum necessário para então discutir essa matéria, né, em plenário. E aí está aí. Apesar de não ter sido arquivada totalmente, ou esquecida, é necessário os senadores, né, serem cobrados pelos seus eleitores e que algo ande nesse sentido. Por quê? Quer dizer, o sujeito está lá no STF e pode mandar em tudo. E lembrando que eles são nomeados, eles não são concursados, que estão lá no STF, Supremo Tribunal Federal. E muitas das vezes eles não são nem causídicos, ou seja, advogados, nem juízes. Apenas tendo uma reputação, entre aspas, ilibada, tendo alguma experiência jurídica de alguns anos e sendo bacharel em direito, já pode estar lá, ou ser nomeado para estar lá. E aí se coloca qualquer um, por conta do interesse político. Porque quem está lá agora no STF são membros do MDB, ou que estavam ligados ao governo do MDB de Michel Temer, e principalmente do PT, tem mais petistas do que MDBistas, né? Mas a questão não é só isto. A questão é que, possivelmente, eles estão envolvidos com algumas ilicitudes e que agora, do modo que está o STF, eles podem se perpetuar até o fim, não serem presos, porque há aposentadoria vitalícia, né? Eles vão até 75 anos, me parece. E aí viram, então, os decano, antes disso, decano, então, perto para se aposentar, tem vários benefícios, vão ganhar, na atual configuração da Previdência, o mesmo valor que exerceram atividade, né? E aí o cidadão de bem como é que fica?
Cidadão de bem tem que ir para cargo público, passar por concurso, né? Cidadão de bem que eu digo cidadão comum, né? Tem que passar por concurso, tem que estudar, ralar um monte, né? Tem que fazer das tripas coração, tem que, às vezes, pagar cursinhos para passar. Em concurso eles não. Só foram adeptos de uma bandeira partidária, a bandeira partidária ganhou e quem estava lá representando essa bandeira, então o chamou. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, principalmente aí com o governo Bolsonaro, que disse que a mamata ia acabar, então tem que acabar agora, né? Tem que lutar, principalmente aqueles que fazem a bancada do governo, aqueles que disseram que estavam com o governo Bolsonaro. Porque não depende dele, é verdade, depende do Congresso. Mas você vê como é que está o Congresso aí. Isso é inadmissível. Se falou tanto que tinha censura durante eu ia dizer ditadura. E é verdade, como teve. E agora o que está ocorrendo não é uma censura? Poderia ser o Globo, poderia ser qualquer outro jornalista. Inclusive, vários órgãos da imprensa nacional se manifestaram contra essa decisão. A própria Globo, CBN e tal, se manifestando contra isso. Porque é uma censura clara. Isso, obviamente, que mexe com a categoria do jornalista. Cadê a liberdade de expressão? Cadê o sigilo da fonte? Cadê a liberdade do exercício da atividade profissional? Cadê? Né? É só para inglês ver, só está no modo teórico, na prática não. É lamentável. Sem falar de outras questões aí, envolvendo até uma espécie de censura velada, né? Que muitos acabam não percebendo ou não vendo. Né? Temos até agora os humoristas aí, parece que o Danilo Gentili também foi penalizado porque teria ofendido a Maria do Rosário, coisa desse sentido. Né? E tantos outros que estão sofrendo por fazer às vezes uma blague, uma brincadeira. E na realidade é tudo por conta da militância, né? Tudo por conta da militância, porque o humorista, no caso deles, às vezes faz uma brincadeira, por exemplo, com da ala da direita. Geralmente eles não processam. Aí vai fazer com a ala da esquerda mais extremista, que também não é todos de esquerda. Eles ficam lá pé da vida e vão atrás dele, né? Então, quando é contra mim, eu fico ofendido e processo. Mas quando é contra o outro, eu não dou bola. Tô nem aí, né? Isso se chama hipocrisia. E falando de censura, aqui no próprio YouTube também nós temos a censura, né? Quem vigia os censores do YouTube? Às vezes eu pego um vídeo, coloco, o YouTube dá censura. Coloca lá amarelinho, né, no vídeo. Da monetização, ou seja, tira a monetização. Quando não bloqueia o vídeo. Aí eu vou lá, posto o mesmo vídeo, às vezes com outro nome ou com outra coisa, e é aprovado. Ou coloca até mesmo com o mesmo nome e é aprovado. Por quê? Foi para um especialista, o especialista viu o vídeo, se ele tem alguma direção político-partidária e se for contra a dele, ele censura, ou contra a sua ideia, né? Aí se vai um outro que não é tão ligado a isto, ou que tem um partido que tem afinidade comigo, então deixa. Aqui também tem isso, né? A verdade tem que ser dita. Em tudo, né? Mas não deveria ser assim, né? Vamos ver o que vai acontecer com a turma do STF, porque agora a gente não pode falar muita coisa, porque senão é processado, né? Eu coloquei aqui hipótese do senhor Dias Toffoli está sendo acusado. E se ele não estivesse nenhum, ou não estivesse com nenhum envolvimento, como diz o ditado, quem não deve não teme. Qual é o problema? Deixa eles publicar. Poxa, processo, né? No mínimo ele foi bastante precipitado, né? Para não dizer outra coisa. Abraço e até a próxima.